Olá, meus queridos, começando mais um podcast Jornada Cast PE. Esse podcast é do empreendedor brasileiro, pernambucano, nordestino, aquele que todos os dias se levanta e vai à luta. E hoje estamos recebendo o nosso querido Daniel Henrique. Ele é contador e um jovem empreendedor. Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado, Saulo. Um prazer enorme estar aqui e poder participar com você da Jornada Cast, né? A jornada do empreendedor. Vamos embora motivar mais pessoas a empreender. É muito bom. É muito bom, Daniel, ter você aqui, porque as pessoas que estão te vendo aí, muitos deles são jovens brasileiros que estão começando a vida agora, às vezes terminou até a faculdade, a graduação, e quer empreender. Então você vai passar um pouquinho para a gente o seu início, essa sua decisão, se foi fácil, se foi difícil, como é que foi aí o início, a família, se tem cobrança ou não. Então, primeiro, começa aí do início falando como é que foi, como surgiu empreender na área de contabilidade. Saulo, para ser bem sincero, demorou um pouquinho para decidir empreender na área de contabilidade. Eu sempre quis empreender, mas eu ainda não tinha despertado interesse por empreender em contabilidade. Queria agregar a formação em contabilidade para o meu negócio, aquilo que eu teria, mas ainda não sabia o que. Até que eu pude participar de uma empresa, que eu atuava com empreendedores, né, recém-abertas empresas, então eu pude despertar em mim também Foi observando o aquele interesse em cliente. ajudar aquelas pessoas. Eu disse: Uhum. "Poxa, isso aqui eu estou gostando de fazer, eu preciso tocar isso mais vezes". Então comecei, já ainda no CLT, fazendo também aquilo por fora, que a gente chama de empreender por fora, o autônomo, aquele que vai Isso. fazendo o extra. Então foi dessa forma em que eu iniciei a minha jornada. Até que eu passei, depois de 4 anos de experiência fazendo, levando essas 2 formas no CLT e sozinho, o autônomo, eu decidi que eu precisava focar 100% no meu negócio. E aí foi quando nós criamos a Conex Contadores. Mas foi uma decisão difícil, Bastante, Saulo. porque gera dúvidas. E agora? Como é que vai ser o futuro? Isso. Né? As pessoas pensam, a estabilidade, ali é o certo, agora eu vou empreender. Quando eu tomei a decisão de empreender, eu passei um ano para de fato praticar aquilo, porque eu precisava de alguns pontos de segurança. Eu sou casado, então, querendo ou não, eu tenho também essa responsabilidade financeira sobre o lar. Abrir mão daquele fixo, do CLT, do mensal, era muito difícil, porque eu tinha os meus gastos, eu tinha aquilo que sustentar dentro de casa. Então, foi uma decisão que durou cerca de um ano, até certeza, onde eu precisei também de muita ajuda da família, dos pais, mesmo não morando com eles, eu precisei desse apoio deles, sentei para conversar, mas principalmente da minha esposa, quem está comigo do lado, dentro de casa, queria sofrer junto comigo, mas foi uma decisão difícil. E é curioso, Saulo, que quando eu tomei essa decisão, comuniquei, né, aos gestores da empresa em que eu trabalhava, eu disse: olha, eu queria pedir o meu desligamento. Quando eu saí da sala de reunião, eu fui para o banheiro, Saulo, e chorei muito. Era um misto de sentimentos, de prazer em iniciar esse processo, mas também de perguntar: "Meu Deus, como é que vai ser agora?". Mas graças a Deus eu aprendi com escutei uma palestra onde o palestrante dizia: "Chame Deus para ser o seu sócio, porque Deus não vai entrar num negócio que vai dar errado não". É verdade. Então eu pus isso em prática. Antes de conversar com os pais, com a esposa, eu disse: "Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu sócio". E graças a Deus foi ele quem me sustentou e tem me sustentado até aqui. Agora é interessante, Daniel, esse diálogo não só com Deus pela fé, Sim, mas com a família, com a esposa, as pessoas que estão ao teu redor. Eu acho que muita gente está assistindo o nosso podcast, às vezes pensa em empreender e não conversa com ninguém. Pede uma orientação, alguém que tem mais experiência, porque no seu caso você já tinha observado, mesmo trabalhando no CLT, as pessoas empreendendo e disse, poxa vida, não eu quero isso aí. Isso aí vai dar para mim, eu vou fazer esse negócio acontecer, mas um ano para tomar coragem. foi um ano justamente procurando esses pilares, essas bases de encorajamento, tanto dentro de casa, como foi importante, mas eu, Saulo, eu buscava muito na internet.
E acho que essa sua iniciativa, esse seu podcast vai ajudar muitas pessoas na tomada de decisão. Porque eu buscava muito vídeo, muito conhecimento de outras pessoas que fizeram, para entender quais são as dificuldades que essas pessoas passariam, para entender também o que fazer, o que não fazer, qual caminho trilhar. Então, esses pilares, eles foram importantes para mim, né? E eu acho que ele é importante para qualquer empreendedor que vai iniciar o seu negócio, porque ele vai abrir mão daquele certo, daquele até o quinto dia útil cair na conta, e Isso. ele vai iniciar uma jornada desafiadora, mas eu acho que isso vai ser essencial para ele alcançar os sonhos, ele ou ela, né, alcançar os sonhos que tem planejado. E para mim foi isso, eu fui atrás de pilares, dentro de casa, com a família. Foi muito importante ter o apoio dos meus pais, da minha esposa, tanto que a minha tomada de decisão, ela só se concretizou quando a minha esposa disse: "Eu tenho certeza, tome sua decisão, vamos junto, Vai dar certo. vai dar certo". Eu não podia fazer isso se não fosse com o apoio de outras pessoas. É verdade. E o interessante, essa sua busca, veja que coisa maravilhosa, né? Quando você quer fazer algo, abrir um negócio, você tem que ter o conhecimento. Então, você foi buscar isso na internet. Você, como jovem empreendedor, né, foi buscar isso. Poxa vida, o mercado é amplo. Existem várias empresas no meu ramo. As empresas estão dando certo. Isso. Por que eu não posso montar minha própria empresa e também não dar certo? Exatamente. E foi nesse sentido aí. Eu fui atrás de contadores, e agradeço muito as oportunidades que eu tive dentro do meu próprio conselho de classe, o CRC, aqui em Pernambuco. A gente tem um grupo de jovens contadores. Então, eu passei a fazer parte desse grupo, né, para poder absorver mais conhecimento, para ter mais firmeza, para saber onde eu iria pisar, para eu ter essa troca de experiência, ela é muito importante, porque ela possibilita você saber o próximo passo que vai dar, as dificuldades que você vai ter. Isso para mim foi fundamental. Apesar da pouca idade, né, 26 anos, mas sempre esse sonho, essa vontade de empreender, ela tinha que vir com responsabilidade. Então, eu sempre fui atrás de ter essas bases de outros contadores, de outros empresários em outras áreas também. Isso para mim foi muito importante. Mas isso aí que você fez, você foi beber a água da fonte, né? É, É porque no conselho. exato. E assim, eu sou grato a Deus pelo conselho que temos, né? O CRCPE dispõe de um grupo que vai proporcionar para jovens contadores várias experiências. Desde aqueles que, Saulo, que querem entrar no mercado de trabalho, né? Ser o seu CLT, aprender, ter conhecimento, mas para aqueles também que estão iniciando na sua carreira, no seu negócio. E beber dessa fonte foi muito bom. Eu até mando um abraço aqui para a presidente do nosso Que é o presente, né? na- Atual, né? é o contador Nascimento. Nascimento. Nascimento, um grande presidente. Já passou também por lá a Dorgivânia, grande contadora. A presidente do Conselho dos Jovens Contadores, né? É Ana Beatriz. Aí existe um conselho para jovens contadores. Existe um grupo de Quem atuação. acabou de finalizar o curso lá. Isso, exatamente. Tem o grupo que atua, que está à frente, Uhum. mas os jovens contadores, até 5 anos de formação, podem beber da fonte desse grupo. Ele está abaixo do CRC, mas é uma comissão que atua para incentivar e fomentar, Saulo, o ensino e a prática da É muito contabilidade. interessante, porque você fica atualizado no mercado, né? Com certeza. Pelo órgão, que é o órgão do contador. Isso é fundamental. E a gente lá dispõe de uma vasta gama de cursos para a gente conhecer mais a fundo. Graças a Deus eu tive 5 anos de experiência prática na contabilidade antes de empreender, mas passar por outros ramos de atuação, passar por novos conhecimentos foi muito importante, porque eu vinha da prática da contabilidade em si, mas eu precisava de um pouco de conhecimento da parte fiscal, da parte trabalhista, e eu pude beber isso lá no nos cursos do CRC. Muito bom. Agora, olha, o que tem de pergunta aqui, todo mundo mandou perguntas. Ah, Saulo, é o contador, é Daniel que vai estar lá. Então a gente quer saber, porque muita gente quer abrir empresa, tem dúvidas se é MEI, se não é, se MEI é bom mesmo, qual é a dúvida que tem de abrir o MEI. Para abrir, tem até um aqui, ó. Se custa caro abrir um CNPJ, eu quero empreender, eu quero ter o meu próprio negócio. Primeira coisa, todo mundo fala, tem que ter o CNPJ. E o que as pessoas têm dúvida é se custa caro. Não custa caro, Saulo. Eu gostaria de dizer que custa caro você
não ter um CNPJ, você trabalhar na informalidade. Mas antes de você tomar a decisão de ter ou não um CNPJ, é muito importante que o empreendedor ele passe por um planejamento tributário. Dessa forma, ele vai conseguir identificar se ter um CNPJ vai ser mais benefício para ele, se vai trazer mais benefícios para a empresa dele, para o negócio dele. Porque se é um negócio pequeno, ele pode não ter um CNPJ, continuar atuando como autônomo e pagar o seu imposto normalmente da pessoa física, mas a partir de um determinado momento é necessário ter o CNPJ. Quais são os custos, Daniel, para ter um CNPJ? Muita gente pergunta isso. Você vai ter um custo com a junta comercial. A junta comercial para abrir uma empresa vai ter uma taxa. Essa taxa vai variar se a empresa vai ser limitada, se vai ser um empreendedor individual. Além disso, a prefeitura, Saulo, cobra também uma taxa da inscrição municipal, ou em outras prefeituras chama também de TLF, que é uma taxa de vigilância sanitária, ou taxa de alvará de funcionamento, enfim. Isso varia por prefeitura. Aqui no Recife, varia também por atividade. Então, está em torno entre 600 a R$ 1.100 por semestre. Fora isso, você vai pagar o custo do profissional de contabilidade ou do profissional que vai abrir a empresa. E se for MEI? Pronto, essa é uma questão que muitas pessoas perguntam. E para abrir o MEI, não tem custo nenhum, Saulo. Pessoa em casa abre. A pessoa em casa, com a senha Gov, abre o MEI tranquilamente e por mês vai pagar uma taxa pequena, que não varia de acordo com o faturamento. Isso é muito importante, porque se você tem o seu negócio e hoje atua na informalidade, você pode se beneficiar do MEI. Agora, tem alguns limites, Saulo. O MEI, nem todo mundo pode ser MEI. Por exemplo, o contador não pode ser MEI. Atuar como contador através do MEI não pode. Mas uma pessoa que faz um trabalho diferente pode atuar. Ah, eu tenho um comércio de bijuteria, ou então eu tenho uma prestação de serviço, eu corto Tem um grama, valor, né? Tem a taxa, né? tem a taxa. Essa taxa varia de acordo com a atuação. Se é prestador de serviço, se é comércio ou se é indústria. Cada um desses tem uma taxa. Mas é uma taxa pequena, que varia entre R$ 75 a R$ 81 por mês. Isso aí você vai conseguir pagar independente do faturamento. E tem um limite. É importante ressaltar que existe um limite de faturamento no ano, R$ 81.000 É anual. anual. Mas tem uma observação aí. Certo. Se eu abrir a empresa, se eu abrir o MEI na metade do ano, o meu limite de faturamento ele é proporcional também. Hum, Então varia ali em torno de R$ 6.750 por mês. por mês. Então você multiplica por quantos meses a sua empresa está aberta, é o limite que você pode faturar por ano. Perfeito. Funcionário, Daniel. E se eu quiser ter um funcionário E aí, dentro pode? do meu MEI? Pode ter um funcionário, apenas um. Se for para dois, você precisa transformar a empresa. E esse funcionário ele precisa ganhar um salário mínimo ou o piso da categoria. Ô, Daniel, essa pessoa que paga o MEI, o empreendedor ali, tá, montou o seu próprio negócio, até mesmo em casa, o que é que ele tem direito? INSS, o futuro dele está garantido. O que é que ele tem direito com essa taxa que ele paga por mês ao mês? Ele tem direito, além de pagar os impostos do seu negócio, ele tem direito também a essa contribuição ao INSS, né? Ele vai ter direito a se aposentar, vai ter direito ao salário maternidade, se engravidar, mas tudo isso com base em um salário mínimo. Se a pessoa quiser ter Acidente, sofreu um acidente de moto. também, o INSS vai estar a cobertar o profissional, o empreendedor, o microempreendedor individual. Mas tudo isso com base em um salário mínimo. Se a pessoa quiser ter uma contribuição de aposentadoria maior, ela precisa fazer essa contribuição de forma separada. Além do MEI, fazer essa contribuição complementar. No MEI, não pode pagar uma taxa maior, não. E não, a taxa do MEI é fixa. É fixa. Mas se a pessoa quiser, Saulo, eu não vou conseguir me aposentar só com um salário mínimo. Eu tenho meu MEI. Você pode fazer a sua contribuição de forma individual ao INSS. Tá Vai certo. ser um acréscimo de taxa, mas a pessoa pode. O Vai empreendedor somando. vai somando, exatamente. Perfeito. Muito bom. Então, sim, outra coisa. As pessoas perguntam: se o MEI é fácil, eu abro o MEI em casa, então não preciso de contador. Eu mesmo pago o que tem que pagar no MEI e pronto. E o que é que acontece? A legislação não obriga o MEI a ter um contador. Você que é MEI, você não está obrigado a ter contador. Entretanto, o profissional da contabilidade pode atuar de uma forma essencial para o MEI. Porque o que é que acontece, Saulo? Existe uma a tributação da pessoa física e da pessoa jurídica. Você tem um MEI e faturou dentro de um ano R$ 81.000.
Você precisa também pagar os seus impostos enquanto pessoa física. Se o MEI não tem contador, vai ser aplicado sobre o faturamento da empresa um percentual e parte desse faturamento vai ser isento de imposto de renda da pessoa física e outra parte vai ser aplicada às alíquotas de imposto de renda. Já se você é um MEI que tem contabilidade, o contador vai facilitar a sua vida, porque ele vai conseguir identificar quanto o teu MEI teve de lucro Todo mês, anual. anual. Então, fechou o balanço anual da empresa, Certo. apurou lá se a empresa deu lucro. Dentro dos 81 mil, 50 mil foi de lucro. Esses 50 mil, tendo a escrituração contábil, ela pode ser declarada no imposto de renda do microempreendedor como isenta de imposto. Então, ter um contador para o MEI é benefício também, porque ele deixa de ter a sua tributação integral no imposto de renda e passa a fazer a distribuição de lucro. Isso é muito importante. Porque as pessoas também acabam achando que, não preciso ter MEI, não quero, não preciso ter contador, não preciso, não quero saber. Ô, Daniel, esse valor, a quantia anual, está para aumentar? O governo queria aumentar esse valor? Esse, assim, Salvo 81 mil a mais? isso. Existe as iniciativas, né, de se aumentar esse valor, mas ainda não foi aprovado. Eu não posso aqui dizer que o valor vai aumentar, porque também não está em pauta ainda. Mas existe essa comunicação de que o valor vai aumentar, porque anualmente o valor do salário mínimo aumenta. Isso, Querendo ou não, o contribuinte, o MEI, microempreendedor individual, acaba ficando defasado, porque já tem muito tempo é em que essa verdade. contribuição é fixa em 81 Acho que mil. uns 150 mil estava bom, né? O projeto que se tinha seria de dobrar, Saulo. Era, Inclusive, se daria o quê? 162, 100... Vamos ver no que pode acontecer, né? é verdade. Mas é importante. Existe também nesse processo de reforma tributária a intenção de criar uma categoria abaixo do MEI. Mas vamos Hum, ver como é que isso pode acontecer. Isso é importante porque fomenta o empreendedorismo e também desestimula a informalidade. A gente sabe que para a sociedade a informalidade não é boa. Porque a contribuição de impostos é necessária. Essa semana eu fui para uma palestra, para uma conversa, e o palestrante disse assim: queira pagar impostos. Isso é sinal de que o seu negócio está faturando, de que o seu negócio está caminhando bem. Então, queira se formalizar, no sentido de ter tudo, dormir em paz, ter tudo ali é verdade. certinho. Né? Recentemente, Saulo, a gente passou por uma discussão muito grande com relação ao Pix. Isso. Quem não ficou preocupado com o Pix? Todo mundo. Mas sabe quem não ficou, Saulo? Sim, Quem estava com tudo certinho. Porque o Pix, a discussão que vinha sobre o Pix, viria apenas para analisar, para fazer uma identificação. Será que o que Daniel está gastando condiz com o que ele me informou de renda? Se condiz, eu posso gastar R$ 1 milhão. Se eu tenho renda declarada, né, para compor os meus gastos, ok. Mas se eu não tenho uma renda declarada e tem um gasto aí muito alto, o governo vai falar, o Daniel, de onde é que vem isso daí? Então o MEI ele pode ser também um mecanismo das pessoas se formalizarem pagando pouco. Veja, uma taxa fixa entre 75 e R$ 81 vai contribuir com os impostos que são devidos, isso. tanto impostos federais, impostos municipais, estaduais, se for o caso de comércio. E é muito importante, Saulo, porque o microempreendedor individual, ele acha muitas vezes que porque ele tem o MEI, ele paga a taxa única. Nem sempre. Por exemplo, se eu tiver um comércio e eu trouxer determinado produto de outro estado, eu posso acabar tendo que pagar ali um imposto sobre a fronteira, o ICMS fronteira. Então, ter o contador é muito importante, nem que seja numa consultoria, numa orientação, porque o contador vai identificar se existe a necessidade do pagamento, se não existe, o que é possível fazer para não pagar esse imposto de forma lícita. É muito importante o contador. Até porque, Daniel, o empreendedor, ele sabe é negociar. A área Exatamente. dele é negociar, é ir para a rua no dia a dia. Mas a contabilidade, organizar as finanças, pagar os impostos direitinho, isso ele não sabe de nada, E a gente está aqui para ajudar. né? Exatamente. A função dele vai ser atuar naquilo que ele é bom. Se ele perder tempo, Saulo, para querer aprender mais sobre os impostos, sobre outras coisas, pode acontecer dele estar negligenciando o tempo naquilo que traria retorno financeiro para ele, não é? Isso. Então, ter a ajuda do profissional de contabilidade
como o MEI, como a ME dentro do Simples Nacional, uma empresa maior, lucro real presumido, é muito importante, porque você foca o seu negócio naquilo que você é bom. O médico é bom na medicina, então ele Isso. foca ali os seus esforços dentro da sua área de Ô, atuação. Daniel, pergunta interessante que veio na minha mente agora, para explicar aos nossos amigos aí que estão assistindo, todos os empreendedores, a diferença é, a pessoa tem ali o MEI, porque tem uma renda, o valor anual de 81 mil, né? Isso, Só que eu melhorei. Eu estou ganhando sim. mais lucro. Eu deixo de ser MEI e vou ser limitada. Vamos lá. E aí? Você vai passar para o próximo estágio. Você vai ter uma ME, que é uma microempresa. Você deixou de Perfeito. ser um microempreendedor individual e vai ter uma ME. Se a sua ME vai ser só com você como sócio, você pode ser um empresário individual, ter uma microempresa sendo um empresário E individual, o que não muda é MEI. na São, prática? na prática, mudam os limites, não é Certo. isso? O MEI só poderia faturar 81 mil, a ME já tem um limite maior. Com relação à diferença entre empreendedor individual e limitada, o que é que muda? Com relação ao patrimônio, o empreendedor individual ele tem o seu patrimônio pessoal misturado com o patrimônio da empresa. Hum, Isso nem sempre é bom. verdade. Já, então, se você identifica que essa forma de atuação não é bom para o seu negócio, você pode abrir uma limitada, onde existe a separação entre o que é Certo. capital da empresa e o que é seu capital pessoal. Pessoal, casa, carro, Exatamente. fazenda, Se, separado. se você sofre um impedimento judicial, a justiça só vai vir atrás dos seus negócios dentro da empresa. Empresa, perfeito. Isso dentro da empresa limitada. Se for no empresário individual, pode ter essa mistura de patrimônio. Mas é muito importante, Saulo, que isso não significa que eu tendo uma empresa limitada ou empresário individual, eu vou misturar o meu dinheiro com o dinheiro da empresa. E isso é um ponto em que os empresários caem muito. Isso é uma dica que eu quero dar para você que é empresário, que tem o seu negócio ou que vai iniciar o seu negócio. Tenha a separação do que é dinheiro da empresa daquilo que é dinheiro da pessoa física. O que é gasto da empresa, você paga pela conta da empresa. O que é gasto da pessoa física, você paga pela conta da pessoa O pessoal física. gosta de misturar, né? Gosta, Saulo. E tem um Rapaz, ditado, né? meu Faturado, Deus. o que é faturado não é lucro. Hum, Faturado é o bruto. Você ainda vai ter as despesas do seu negócio. Vai ter aluguel, vai ter energia do seu negócio. Para depois você chegar no lucro da sua empresa. E é isso. desse lucro que você vai, enquanto sócio, fazer o uso, Ou né? investir mais. Ou reinvestir É, ou retirar como isso. distribuição. Mas é muito importante estar atento a isso. Perfeito. Então, essa diferença. Fala de novo, Daniel. Essa diferença aí do individual. Vamos lá. O empresário individual, ele tem perante o juízo, né? Ele Certo. tem o seu patrimônio pessoal misturado com o patrimônio da empresa. Perfeito. Não existe separação. Se eu tenho um carro no meu nome e eu sofrer uma ação onde algum bem meu precisa ser penhorado, Vai lá o no carro. meu carro pessoal pode ir para pagar uma dívida da Uhum. empresa. Já se eu tenho uma empresa limitada, eu separo aquilo que é da empresa. Paga mais. Paga na hora da abertura. Na Junta Comercial de Pernambuco, a taxa vai ser diferente. Certo. A taxa para o limitado é um pouquinho maior e a taxa para o empresário individual menor. Uhum. Eu normalmente indico para os meus clientes, Saulo, que ele abra direto uma limitada, porque ele Certo. vai ter essa distinção. Hoje, inclusive, um cliente meu mandou uma mensagem: Daniel, eu posso comprar um carro no nome da empresa? Pode. O Sim. carro vai ser utilizado pela empresa, pode comprar no nome da empresa. Se o carro é seu pessoal, coloca no Hum, nome pessoal, justamente para ter essa separação. E ele tem uma empresa limitada, então ele tem essa distinção do perfeito. que é dele para o que é da empresa. Isso é muito bom, É né? muito necessário também. Necessário no Exato. futuro. Vamos lá, tem mais um aqui. Quem pagou mais impostos do que deveria consegue recuperar. Boa pergunta, E Saulo. agora? Vamos lá. Como é que Existem tem isso? duas situações. Se eu paguei mais impostos, eu paguei impostos indevidos, eu não precisava pagar esse imposto, eu consigo recuperar. Isso acontece, né? Bastante, Saulo. Isso é mais comum do que as pessoas imaginam. E eu vou trazer alguns casos aqui para exemplificar. Outra coisa é assim: eu paguei mais impostos, porém eu poderia ter pago menos em outra situação. Nesse caso aqui, a gente não consegue recuperar. Como assim, Daniel?
Vou trazer os dois exemplos. Não consigo recuperar se em 2024 eu atuei como pessoa física, como autônomo, e paguei imposto de renda da pessoa física. Eita, eu vi que eu poderia ter pago menos impostos se eu fosse PJ. Consigo recuperar? Não. Não. Mas, se eu sou um PJ e paguei indevidamente o imposto, eu consigo ir lá, retificar a declaração e recuperar. Isso é um caso muito comum, por exemplo, com quem tem comércio. Existem produtos chamados produtos monofásicos. O que é isso, Daniel? É que a cobrança do imposto vai ser feita em um ente dessa cadeia produtiva. Cadeia produtiva a gente tem a indústria, o varejo, o atacado, enfim. Hum, Então, em um determinado momento, o produto monofásico vai ser cobrado lá na indústria. A indústria cobra o imposto pela cadeia toda. certo. Alguns impostos, por exemplo, PIS e COFINS. Então, eu que estou fazendo a minha venda para o consumidor final, eu não preciso pagar esses impostos novamente. Por quê? Porque já foi pago lá atrás, na indústria. Então, se eu pago esse imposto indevidamente, eu consigo corrigir essa declaração e informar para a Receita: olha, Receita, esse produto aqui foi pago, esse imposto foi pago indevidamente. E recuperar. E a gente consegue recuperar, Saulo, até os últimos 5 anos. Poxa, Teve um caso onde um mercadinho de bairro, a gente conseguiu fazer uma recuperação de R$ 50.000. Isso para o fluxo de caixa de uma empresa é muita coisa. muita coisa. Isso faz muita diferença, porque é um reinvestimento, é a compra de novas Um supermercado mercadorias, só pequenininho, né? pequeno de Imagina se fosse bairro, mais uma rede de 10 supermercados. entendeu? É, E onde é que isso está mais comum de acontecer? São em mercados, em farmácias, sim. postos de gasolina, revendedores de autopeças. Hum, Por quê? Porque ali existe uma incidência maior de produtos monofásicos. Quer dizer, automaticamente o imposto é cobrado lá Ele dentro. é cobrado. Porque o que é que acontece? Principalmente empresas do Simples Nacional. O Simples Nacional é uma forma de tributação onde todos os impostos ele vem em uma única guia. Então a gente tem os impostos federais, por exemplo, PIS, COFINS, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, tudo isso vem em uma única guia. Tem os impostos municipais, como o ISS, o ICMS, o imposto estadual. Então, se eu não me atento, eu acabo pagando dentro dessa guia todos os impostos, quando na verdade eu não precisaria pagar o PIS e a COFINS, por exemplo. Mas como muitas vezes o empreendedor não tem essa expertise, talvez ele foi mal instruído, ele acabou pagando. A gente consegue fazer essa análise, e essa análise é feita de forma gratuita. A gente tem esse Coisa serviço, boa, né? a gente consegue oferecer, olha, Saulo, no seu negócio, a gente vai conseguir recuperar isso aqui, porque a gente identificou essa falha. Ou então, não, Saulo, E como é é, pago isso? como é que funciona? Como é que funciona Se a você devolução? tiver, exato, a receita vai devolver na sua conta, na conta da Hum, empresa ou do empresário, certo? E a contabilidade, quem prestou o serviço vai cobrar um percentual em cima. Então você não vai precisar desembolsar nada. Quando o dinheiro cair na sua conta, você faz aquilo que é devido para o profissional. Isso é muito bom porque o empresário muitas vezes não tem condições de pagar um valor alto pelaquela consultoria, pelo aquele procedimento, mas ele vai ter condições de pagar quando o valor cair. E é interessante, Saulo, uma dica que eu quero deixar aqui, para quem tem comércio, para quem tem, se você quer ter ou tem comércio, presta atenção. É muito importante que a sua lista de produtos seja bem cadastrado. Normalmente vai ter um sistema para emissão de nota do cupom. E ali dentro vai ser necessário preencher os produtos que vão ser vendidos. Ter essa lista bem estruturada é essencial. Caso contrário, eu posso estar vendendo um produto monofásico se passando por um outro produto. E misturar tudo, eu posso até ter problemas, né, na esfera estadual, junto à Cefaz, ou até na esfera federal, junto à Receita Federal. É muito importante você ter uma lista de produtos bem estruturadas. Isso se chama NCM. hum. Nomenclatura do produto vai ser destrinchado através do NCM. Tá vendo? Olha, é muito assunto, Muito assunto, é muita muita coisa. informação. Empreendedor, feito você, obrigado a entender disso, né? Ele precisa estar munido de um bom profissional É contábil. verdade. Tem outra aqui, ó. O Simples Nacional é a melhor tributação para o empreendedor? Tem muita gente, será? Mais uma vez a gente passou por um assunto recentemente,
onde as empresas do Simples Nacional precisavam se regularizar para voltar ao Simples. Mas será que o Simples é a melhor opção? Para a gente responder isso, o profissional contábil vai fazer um estudo, e a gente chama isso de planejamento tributário. Para quem está começando, tem um pequeno negócio, normalmente o Simples Nacional vai ser a melhor situação, né? Ela é dedicada para micro e pequenas empresas. Então, normalmente vai ser, mas a partir de um determinado momento é melhor fazer a mudança do regime. Por quê? Porque o imposto ele é cobrado, o percentual, ele aumenta à medida que o seu faturamento aumenta também. Então, a gente tem casos, por exemplo, onde a tributação começa em 6%. Então, se eu faturo R$ 10.000, eu pago 6%. Muito bom. Mas a partir do momento em que eu passo a faturar R$ 1 milhão, eu estou pagando outra alíquota que pode chegar a 33%. Aí já é muito. Já é muito. Já é um sinal de alerta que o contador precisa passar para o empresário para dizer, olha, chegou no momento de você fazer uma mudança no seu regime tributário. O Simples Nacional não é bom mais para você. Então, nem sempre o Simples vai ser a melhor opção. É interessante, Daniel, você falar tudo isso, muitas informações, né, preciosas para o empreendedor. Eu recebi no nosso episódio com o Evandro Monteiro, ele tem uma imobiliária. Ele, Saulo, é uma dica que eu dou para todo mundo que está assistindo o programa, o nosso podcast, é que são duas coisas que a gente precisa que é empreendedor, né? Que é um bom Contador, contador e um um bom advogado. advogado. É Ele verdade, disse, Saulo. ele disse, olha, eu tenho um bom contador e um bom advogado Isso faz toda a para diferença. os negócios dele. Com Ele precisa, certeza. imobiliário, são terrenos, são lotes. Evandro Monteiro, um grande abraço, nosso querido Evandro Monteiro, sempre assistindo a gente. Então foi algo que ele falou que marcou. Isso é Quer verdade. dizer, ele, ó, meu negócio é vender lotes. Então eu preciso de um contador para essa área aí e fazer bem feito para minha empresa andar bem. E uma coisa que muitas pessoas acabam vendo o contador ou o advogado como um custo, mas não pode ver dessa forma, não. Você precisa ter o contador ou o advogado como um parceiro. Porque o contador pode dizer, olha, tua empresa, Saulo, teve um bom faturamento aqui nesse mês. O que foi que tu fez? Que a empresa deu. E você entender, eita, quando eu fiz isso aqui, cresceu o faturamento. Ou então o contador chegar, Saulo, ó, determinado mês a tua empresa está dando prejuízo por conta desse gasto aqui. O contador ele precisa ser um consultor para o empresário. Sentar periodicamente, quer seja mensalmente, de 3 em 3 meses, sentar e fazer uma análise da empresa. Olha, como é que está a situação da minha empresa? Como é que estão as despesas? Está dando lucro? Está dando prejuízo? Como é que está o meu regime tributário? E isso vai fazer uma grande diferença. Nem contador, nem advogado pode ser visto como um custo, não. Um bom contador e um bom advogado vai fazer uma grande diferença para a empresa. Facilita as coisas. Demais. Facilita. Demais. Então tem outra aqui, ó. Se pudesse dar um conselho, esse conselho eu vou deixar para o finalzinho. Tá certo. Então, vamos fazer essa pergunta do contador. Se o contador é importante apenas para quem tem empresa. Quando se fala em contador, sabe, contador é para quem tem empresa. Contador, esse nome aí é só para quem tem empresa. Será? É, eu acho que é um pouco cultural, né? As pessoas pensam, né? Acaba sendo cultural, mas na É, verdade o contador ele é importante para a pessoa física também. E não só para, faz minha declaração do imposto de renda. Não só isso. Ele, o profissional, o contador, habilitado para fazer um imposto de renda é só quero importante. lembrar do contador uma vez por ano. Não pode. Tem que lembrar Pelo todo amor de mês, Deus, Saulo. Tem que lembrar como é que o contador vai se manter. não é? Mas o que é que acontece? Por exemplo, eu quero trazer um exemplo prático aqui que também pode se passar despercebido. Um profissional médico, profissional da área da saúde, que tem dois vínculos empregatícios, né, no hospital A e no hospital B, vínculo com CLT. Cada empresa, cada hospital vai cobrar dele, vai reter dele o INSS. Existe o INSS patronal, que é a empresa quem paga, mas existe o INSS que é retido lá no contra-cheque, ok? Então, se o profissional não se atentar, se o médico não se atentar, ele pode acabar contribuindo com o INSS a mais do que o necessário. Existe um teto de contribuição. Se o profissional paga mais, ele está deixando o dinheiro cair pelo ralo, tá jogando dinheiro fora, se ele não se atenta. Então, o profissional contábil bem habilitado, ele vai ter a capacidade de fazer essa análise, de identificar, olha, pode ser um médico, um professor, quem tem dois vínculos empregatícios. Ele vai dizer, você está contribuindo com o INSS acima do teto.
E assim como a gente fez com as empresas que pagaram imposto indevido, imposto a maior, a gente consegue fazer essa análise dos últimos 5 anos e recuperar aquilo que foi pago a maior. Pessoas também dentro da questão do imposto de renda. Antigamente, pensão alimentícia era tributada. Então, se você recebe pensão alimentícia, antigamente você pagava imposto de renda sobre isso. Só que isso encontrou um entendimento onde isso mudou. Então, foi possível reverter casos antigos. Recentemente, eu tive um cliente que me pediu esse serviço, a gente conseguiu recuperar cerca de R$ 7.000. Veja, Que maravilha. é uma parcela de um apartamento, é uma entrada de um carro, uma compra, é um investimento. A gente conseguiu fazer essa análise. Então, o contador ele serve também para a pessoa física. Mas conversar com o contador, dizer, olha, É verdade. minha situação está assim, minha situação está dessa forma, e a pessoa, o contador, dá essa contribuição. Daniel, eu acho que vai chover de gente ligando para você. Vamos botar logo seu Instagram aí. Qual é o Vamos Instagram do embora. Daniel? Daniel Henrique. É Contador Daniel Henrique, Certo. @Contador Daniel Henrique, e o da empresa é Conex Contadores, @Conex Contadores. Porque isso que você está falando, muita gente não sabe. Isso que você falou da quem tem mercadinho, quem tem farmácia, Muita gente não sabe, Saulo. paga imposto 2 vezes, quer dizer, fica lá. E isso impacta diretamente no seu negócio, porque você tem o seu, por exemplo, sua autopeças e vê o concorrente do lado conseguindo ter um preço menor, ter mais clientes visitando. Quando você olhar, como é que ele consegue praticar esse preço? Porque ele está pagando os impostos de forma correta. Talvez você esteja tendo uma margem pequena porque está pagando mais impostos do que deveria. Então, ter um profissional habilitado é importante. E outra coisa, né? Isso que é legal que você falou do. São 5 anos atrás. Você pode recuperar Uhum. 5 anos. Exatamente. A gente consegue fazer essa análise dos últimos 5 anos. O bom dos 5 anos é porque você tem tempo para trás, mas ao mesmo tempo, cada vez que vai passando esses 5 anos, você vai perdendo. Caso tenha dinheiro, ele vai passando o prazo de solicitação, né? Então, se você, por exemplo, quem está nos assistindo, se enquadra em ter um mercadinho, ter uma loja de autopeças, ter um posto de combustível, uma Farmácia. farmácia, ou então é um Lanchonete profissional. também? Será? Pode ser Pode também. ser, né? Depois eu quero trazer um assunto sobre lanchonete, mas se tem um desses comércios, ou então se tem, como pessoa física, dois vínculos empregatícios, entra em contato com a gente para que a gente possa fazer essa análise. Será que você está pagando mais imposto do que deveria? Né? Com relação à lanchonete, Saulo. E lanchonete. Lanchonete, quem tem uma lanchonete pode se atentar a ter uma Olha, estratégia. todo bairro tem. Todo bairro tem. Não só uma, mas Não, duas, três, quatro. várias. Cachorro quente, hambúrguer, meu Deus do Exato. céu. E se a pessoa não é MEI, porque o MEI paga a taxa fixa, Hum. mas já dentro do Simples Nacional, existem, da mesma forma que existe para o comércio de bairro, mercadinho, para lanchonete, se eu vendo um refrigerante, por exemplo, eu posso ter uma tributação diferente do hambúrguer. Então, um contador vai auxiliar na formatação do preço. Porque se você, Saulo, for comprar um hambúrguer sozinho na McDonald's, por exemplo, vai ser um preço. Se você for comprar um refrigerante sozinho, vai ser um preço. Se você compra o combo, já tem um preço diferenciado. Isso não é à toa. Não é somente para atrair o cliente. Isso tem uma estratégia de tributos por trás. Porque eu posso aumentar o custo, o preço de um item monofásico. Então eu aumento o preço desse item, já que eu vou pagar menos impostos. E o outro item, né, que tem uma carga tributária cheia, eu reduzo o preço. Então, quando eu atribuo isso dentro de um combo, eu consigo economizar. Veja como um profissional contábil pode ser e é importante para a empresa. Olha, Daniel tá contando os segredos Segredos. Isso das aqui não se diz, grandes. isso aqui não se diz para todo mundo, não. Mas é. E você pode comprovar isso quando você for na próxima vez num fast food e comprar um combo. Identifique na nota fiscal o preço de cada item. Normalmente, o refrigerante é o mais caro. O hambúrguer, a batata frita vai sair às vezes por R$ 1, R$ 2. Entendeu? Porque isso é uma estratégia tributária. Todas essas grandes lanchonetes, todas elas têm combo. Exatamente. Por que será? Todas elas. Mas isso, então, é mais uma vez, o profissional contábil precisa atuar junto a essa empresa, a lanchonete, porque não é só eu fazer essa mudança de preço.
Existe uma regra para eu fazer isso. Eu não posso simplesmente dizer que aqui no combo é um preço e o item separado é outro preço. Precisa ser seguido uma regra. Então é importante consultar o profissional. Ô, Daniel, você como um jovem empreendedor, eu creio que você recebe empreendedores de várias idades, mas você está notando que o jovem está empreendendo mais, abrindo mais negócios, você está atendendo mais jovens, Sim, isso é um fato. é um fato, É né? um fato. Hoje em dia, a gente consegue ver os jovens empreendendo em várias áreas. Antigamente, a figura do empresário normalmente era o quê? Um senhor É, com cabelos brancos, já bem formado. é, Hoje em dia, essa figura está sendo desmistificada, né? Pelo jovem, pela aquela pessoa que está querendo tocar o seu primeiro negócio, que quer arriscar um pouquinho mais. Então, o perfil do empresário está mudando. Isso é bom. Porque a gente tem profissionais, empresários, desde de novo, né? Não é só Daniel que é novo, empresário, é, empreendedor, não. Existem vários outros clientes novos da mesma em várias idade. áreas, né? Tem o cliente, Saulo, mais novo do que eu, Hum, que tem um negócio fantástico. Ele tem uma rede de venda de panetone. Ele abre Sim, especificamente no período de Natal. Mais novo que eu, Saulo, empreendendo, correndo os riscos trabalhistas, interessante. correndo os riscos de ter um negócio. Mas isso é o que acaba motivando, porque ele está com E o um nosso estado aqui desejo. de Pernambuco tem muitos empreendedores, não só aqui na capital, na região metropolitana, mas no interior, no sertão, né? É Na Zona verdade. Mata, Zona Sul. E eu diria que o Agreste, principalmente a gente tem as capitais do Agreste, como Caruaru, que tem aquele Isso. polo ali de tecido, né, de comércio de Caruaru, Santa roupa, Cruz, Toritama. exatamente. Mas a gente também é um polo lá do sertão, tem Petrolina, que Tem. acaba se juntando ali com Serra Talhada. São polos que dão fomento para o empreendedor. Existem esses polos, por exemplo, o polo do tecido, existe aqui normalmente no Recife, a gente tem mais uma diversificação, né, da indústria, do serviço, temos o comércio. Em cada região vai ter o seu comércio, o seu serviço, sua atuação predominante. Daniel, essa sua assessoria que é importante, você pode fazer para empreendedor Qualquer, onde estiver, né? qualquer área, Saulo. Por exemplo, mais um exemplo aqui para trazer para quem está nos acompanhando. Profissionais da área da saúde. A gente teve uma medida recente com relação ao recibo. O profissional da saúde, Isso. quando atua como autônomo, ele precisa entregar o recibo. Antigamente, como é que funcionava? Podia ser um recibo em papel, Hum. né? Que o cliente receberia para que no ano seguinte ele pudesse fazer a sua Acho que é declaração, terapeuta, né? terapia, psicólogo, Isso. enfim, vários profissionais, dentistas, todos eles entregam o recibo. O cliente vai pegar esse recibo, guardar, para que no ano seguinte ele preencha a declaração do imposto de renda dele, para ter dedução. Hoje em dia, o que é que acontece? A partir desse ano de 2025, existe a obrigatoriedade para todo profissional da área da saúde de emitir esse recibo através do programa da Receita Federal, que é o Receita Saúde. O que é que esse programa vai fazer? Ele vai facilitar a vida do profissional e do cliente, do paciente, onde ele vai levar diretamente esse recibo para a declaração do IR. Então, nesse momento, o profissional precisa entender também: será que eu continuar atuando como pessoa física é a melhor situação? E aqui eu trago um exemplo prático. O profissional da área da saúde, por exemplo, que recebe R$ 10.000 por mês, se ele permanece atuando como pessoa física, na alíquota do imposto de renda, ele vai estar ali já na última faixa, em 27,5%. Se ele abre uma empresa ganhando os mesmos R$ 10.000, ele pode pagar um imposto a partir de 6%. Veja que diferença, de 2.750 para R$ 600. Muito grande. Mas tudo isso precisa de uma estratégia do contador, porque o mesmo profissional da área da saúde tendo uma empresa dentro do Simples Nacional, ele pode ter várias tributações. O contador vai saber identificar a melhor situação. Daniel, muita informação boa. Com certeza todos os amigos queridos aí assinam a gente, gostaram demais. Finalizar o nosso episódio de hoje com o empreendedor jovem, Daniel Henrique Contador. Eu peço sempre para todo mundo fazer, que é uma mensagem, né, para os empreendedores, jovens empreendedores que estão começando agora, e tem, afinal, é essa mesma aqui que tem aqui, um amigo nosso passou para a gente,
que é se pudesse dar um único conselho financeiro para um pequeno empresário, qual seria? Você já finaliza o nosso podcast Jornada Cash com esse conselho que você pode dar nessa câmera para quem está começando agora, está iniciando, tem vários planos, projetos. E Perfeito. aí? Eu gostaria de lhe incentivar a empreender. Empreenda, você vai ser muito feliz empreendendo. Se o seu desejo é empreender, empreenda. Dê o próximo passo, planeje. E a dica financeira, Saulo, tenha tudo mapeado, tenha as suas finanças organizadas, tenha lá, quer seja no Excel, quer seja num papelzinho e caneta, mas tenha o seu orçamento, sua projeção de receita, suas despesas fixas, suas despesas variáveis. Isso vai ser muito importante para o seu negócio. Essa é a dica que eu deixo, Saulo. Muito bem, Daniel, muito obrigado pela sua presença e participação no nosso podcast Jornada Cash PE. Esse foi Daniel Henrique, contador, um jovem empreendedor que acrescentou muito no nosso episódio de hoje no Jornada Cast PE, o seu podcast do empreendedor. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo Jornada Cast PE.